Superar seus limites todos os dias não é sobre fazer coisas impossíveis, é sobre fazer o básico, com firmeza. É acordar mesmo cansado, fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade e seguir em frente mesmo quando tudo parece difícil. Quem cresce na vida é quem aprende a enfrentar o desconforto com coragem todos os dias. Esse vídeo é para te acordar, é para te mostrar que se você não mudar sua atitude agora, daqui a um ano vai estar reclamando das mesmas coisas. Mas se você decidir se superar, pelo menos 1% todo dia, a sua vida vai dar um salto que você nem imagina. O sucesso não é um troféu entregue aos mais talentosos, é uma consequência da disciplina diária. Não é sobre esperar inspiração cair do céu, mas levantar e dar o melhor de si todo dia. Um hábito que adotei foi escrever 3 metas por dia, toda manhã, antes de qualquer coisa. E mesmo nos dias ruins, eu rabiscava as metas e dava um jeito de cumprir pelo menos uma. Isso virou rotina, e essa rotina virou resultado. Você não precisa de um plano perfeito. Precisa de um passo constante. Comece com o que estiver ao seu alcance. Organizar seu quarto, revisar seus gastos, caminhar por 15 minutos. Esses são alguns exemplos de coisas que você pode fazer. Eu gosto de comparar a ação diária com uma moeda invisível que você deposita no cofre do seu futuro. Todo santo dia. Pode parecer pouco agora, quase insignificante. Mas vai por mim. Quando a conta bater, você vai se surpreender com os juros. E é aí que muita gente confunde consistência com sorte. Conheci um rapaz que não tinha nada de especial à primeira vista. Sem contatos influentes, sem dinheiro sobrando, sem boas faculdades. Mas ele tinha uma coisa. Ele era disciplinado. Acordava às 5 da manhã todos os dias. Enquanto o mundo ainda bocejava, ele já estava investindo na própria mente, no próprio corpo e nos próprios sonhos. Ele usava esse tempo para ler, escrever e correr. Começou com livros curtos como O Homem Mais Rico da Babilônia e O Milagre da Manhã. Depois passou para coisas mais densas. No início, ninguém notava. Diziam que ele era obcecado. Mas passou um tempo e ele estava liderando reuniões, fechando contratos, palestrando em eventos, e os mesmos que antes zombavam começaram a chamá-lo de sortudo. Mal sabiam eles que aquilo não era sorte, era ação diária acumulada. Essa história me ensinou que perseverança silenciosa é mais barulhenta do que qualquer discurso bonito. Quando você se compromete de verdade, o mundo pode até demorar, mas vai prestar atenção. E se você acha que está andando devagar, saiba que é muito melhor do que estar parado. Porque no momento certo, quando todo esse esforço se alinhar, o seu crescimento vai parecer repentino, e muitos vão se enganar sobre a origem dele. Dentro de mim, vivem 2 caras. Um quer crescer, aprender, conquistar. O outro só quer o sofá, a comida fácil e a distração infinita do celular. Eu aprendi, com o tempo, que os 2 sempre vão existir, mas só um deles pode dirigir a minha vida. E o segredo está em não dar voz ao preguiçoso justo na hora da decisão. Porque se você deixar, ele assume o volante rapidinho. A mente gosta de conforto, mas o sucesso mora no desconforto voluntário. Não é natural acordar cedo, recusar prazeres imediatos ou encarar tarefas difíceis. Mas é aí que você treina o seu eu disciplinado. Eu comecei pequeno. Deixava o celular fora do quarto, trocava o doce da tarde por uma fruta, escolhia um livro em vez de uma série. Essas escolhas parecem bobas, mas vão reprogramando o cérebro aos poucos. Com o tempo, o eu forte começou a vencer mais batalhas. E não porque eu virei um robô, mas porque parei de negociar com minha própria preguiça. Quando você passa a decidir com base no que quer construir e não no que quer evitar, o seu dia muda. A produtividade aumenta, a clareza mental cresce e até o humor melhora. É uma troca. O prazer agora, ou o poder de ser quem você quer amanhã, e isso me leva a um caminho ainda mais poderoso. Muita gente trava porque quer começar grande demais. Mas o segredo é justamente o contrário. Comece pequeno, quase invisível, mas com consistência. Eu comecei lendo 2 páginas por dia. Só isso. E no começo parecia nada.
Mas eu continuei, e quando percebi, já estava terminando livros inteiros. A disciplina não exige força, exige frequência. O mesmo vale para qualquer hábito. Você quer aprender um novo idioma? Comece com 5 palavras por dia. Quer escrever um livro? 100 palavras por dia já colocam você na frente de quem só pensa em escrever. E se errar? Recomece no dia seguinte, sem drama. O que vale é a continuidade, porque é ela que constrói o hábito, não a intensidade do primeiro dia. Hoje, eu encaro a consistência como uma escada, um degrau por dia. E mesmo quando o cansaço bate, eu me lembro que subir um degrau é melhor do que ficar parado. A recompensa não vem para quem começa empolgado, vem para quem continua depois que a empolgação acaba. E quando isso se torna parte de você, até os dias difíceis viram terreno fértil, principalmente quando você começa a ver como isso se multiplica com o tempo. O que realmente muda a vida não é o que você faz de vez em quando, mas o que você faz todo dia, até quando ninguém está vendo. A constância transforma ações pequenas em resultados gigantescos. Ler 10 páginas por dia parece pouco, mas ao fim de um ano são mais de 12 livros lidos. Agora imagine o impacto disso na sua mentalidade, nos seus hábitos, nas suas decisões. É como plantar sementes no seu próprio terreno todos os dias. Uma ligação a mais no trabalho, um treino a mais na semana, um post a mais no seu projeto. Nada disso impressiona no curto prazo. Mas os juros compostos não trabalham para quem quer pressa, trabalham para quem tem visão. O segredo não é fazer muito de uma vez, é fazer um pouco, sempre, com inteligência e propósito. Eu já vi gente mudar de vida porque decidiu caminhar 15 minutos por dia. Outros começaram guardando apenas R$ 5 por semana. O valor absoluto é pequeno, mas a repetição transforma. É a repetição que constrói força, confiança e resultado. E quando você entende isso de verdade, começa a tratar cada pequena ação como uma alavanca silenciosa, que mais cedo ou mais tarde vai te levar para um próximo nível inevitável. Durante muito tempo, eu adiei meus projetos esperando o momento perfeito. Mas a verdade é que o perfeccionismo é só um disfarce elegante do medo. A gente espera a câmera ideal, o cenário ideal, o conhecimento ideal, e a vida passa. Um rascunho mal feito vale mais do que uma ideia genial engavetada. Porque o mundo recompensa quem age, não quem espera o cenário perfeito. Eu comecei a dar palestras quando ainda tremia nas palavras. Gravei vídeos com iluminação ruim, escrevi textos que hoje nem reconheço. Mas fiz. E foi fazendo que aprimorei. A prática melhora mais que qualquer teoria. Se você espera se sentir pronto para começar, vai passar a vida toda esperando. Então, comece com o que tem. Um celular simples, um caderno, uma ideia mal organizada, tudo vale. A ação imperfeita tem um poder incrível. Ela te coloca em movimento, e quem está em movimento aprende, ajusta, evolui. Já vi pessoas brilhantes travadas por detalhes mínimos, enquanto outras, com metade do talento, vencem porque simplesmente fazem. A perfeição é uma armadilha silenciosa, e fugir dela é libertador. E quando você começa a agir mesmo sem sentir que está preparado, algo começa a mudar dentro de você. Tem gente que passa a vida esperando a motivação chegar para começar a agir. Mas o que eu aprendi é que a motivação não vem antes da ação. Ela vem depois. É como empurrar um carro. O começo é pesado, mas depois que ele se move, fica mais fácil continuar. Quando você dá o primeiro passo, mesmo sem vontade, o corpo entra no ritmo e a mente acompanha. Eu me lembro de dias em que levantar da cama parecia impossível, mas bastava lavar o rosto, colocar uma roupa confortável e dar os primeiros minutos ao meu ritual matinal, e tudo mudava. Era como se eu tivesse virado uma chave, uma caminhada leve, um áudio inspirador. Até escrever uma única linha já gerava energia. O movimento gera motivação, não o contrário. O grande erro é esperar se sentir inspirado para fazer o que precisa ser feito. Eu prefiro criar o hábito de agir, porque sei que a motivação sempre aparece no meio do caminho.
E quando você entende isso, para de depender do humor do dia. Começa a usar o próprio corpo como catalisador da sua disciplina. E isso, com o tempo, vira uma ferramenta poderosa, principalmente quando seu ambiente reforça esse ritmo. Você pode ter os melhores planos do mundo, mas se estiver cercado de pessoas que vivem reclamando, procrastinando ou zombando de quem tenta, sua energia vai escorrer pelo ralo. O ambiente molda o comportamento mais do que a força de vontade. Quando comecei a me aproximar de pessoas que falavam de ideias, progresso e disciplina, meu ritmo mudou. Era como se meu cérebro recebesse um novo combustível. Além disso, eu descobri o poder da responsabilidade compartilhada. Quando você promete algo só para si mesmo, é fácil abandonar. Mas quando você tem alguém acompanhando, esperando seu progresso, o nível de compromisso sobe. Já tive períodos em que só continuei porque sabia que alguém contava comigo. Isso vale para treinos, estudos, metas de negócio. Funciona como um reforço invisível, mas poderoso. Crie rituais com amigos, entre em grupos que buscam o mesmo que você. Compartilhe suas metas com pessoas que te inspiram. Isso transforma a jornada. E mesmo que seu ambiente atual não colabore, comece a construir o seu digitalmente. Siga mentores, ouça áudios, leia livros, alimente sua mente com vozes que puxam você para frente. Porque um ambiente certo faz até o dia mais difícil parecer terreno fértil, e isso se soma com uma visão ainda mais duradoura. Eu gosto da metáfora do bambu chinês. Você rega, cuida, aduba, e nada acontece por 5 anos. Mas quando ele finalmente rompe o solo, cresce até 30 metros em semanas. O mesmo acontece com nossos projetos. Muita gente desiste porque não vê frutos logo no primeiro mês. Mas o verdadeiro crescimento é silencioso. Ele acontece por dentro, antes de se mostrar por fora. A disciplina que você planta hoje pode não parecer ter retorno agora, mas ela está criando raízes. É aquele hábito de leitura que melhora sua comunicação, mesmo que ninguém note. É o controle financeiro que evita dívidas futuras. É a rotina de exercícios que fortalece seu corpo devagar. Nada disso vira manchete no início, mas lá na frente o mundo nota, e você colhe o que ninguém viu você plantar. Por isso, aprenda a ser paciente com o processo, mas impiedoso com a constância. Não pare de regar só porque ainda não nasceu nada. Continue, faça seu trabalho diário, mesmo sem aplausos. É assim que se constrói grandeza. E com o tempo, o que parecia lento se transforma em velocidade repentina. E você começa a perceber que cada pequena vitória já estava preparando o terreno para algo maior. Eu aprendi que celebrar pequenas vitórias não é vaidade, é combustível. Quando você reconhece que avançou, mesmo que pouco, o cérebro entende aquilo como sinal de progresso. E progresso gera motivação. Já celebrei coisas simples: terminar um livro, fazer um treino completo, manter minha rotina por 7 dias seguidos. Essas pequenas comemorações reforçaram minha vontade de continuar. A verdade é que muita gente desiste porque só olha o que falta, nunca o que já foi feito. E isso cria uma sensação constante de insuficiência. Por isso, eu costumo manter um caderno de progresso. Nele, anoto o que conquistei na semana, os ajustes que fiz, as dificuldades superadas. Isso me ajuda a enxergar que mesmo nos dias difíceis, algo foi construído. E isso é poderoso. Quando você aprende a medir seu próprio caminho e valorizar o esforço, cria um ciclo positivo de crescimento. Porque não é sobre se comparar com os outros, é sobre se comparar com quem você era ontem. Essa mudança de perspectiva transforma a jornada. E quanto mais você desenvolve essa consciência, mais fácil fica continuar firme. Especialmente quando você começa a cuidar da sua voz interna. A maneira como você conversa consigo mesmo define o que você aceita, o que você persegue e o que você desiste. Durante muito tempo, minha mente era minha maior sabotadora. Você está atrasado. Você não consegue. Fulano já chegou lá e você nem começou. Até que percebi. Não era o mundo que me impedia de crescer. Era meu próprio pensamento me colocando para baixo. Foi aí que eu mudei o roteiro. Passei a dizer para mim mesmo:
Você está no caminho. Você está evoluindo. Você está aprendendo. Parece simples, mas muda tudo. E também parei de me comparar com os outros. Cada um tem seu tempo, sua luta, sua história. Eu prefiro comparar o eu de hoje com o eu de ontem. Isso me dá clareza e fortalece minha identidade. Você pode começar com pequenas afirmações diárias. Coisas como: eu sou disciplinado, eu mereço crescer, eu confio no meu processo. Escreve isso num post-it, no espelho, onde for. Lembre-se, a voz que mais te acompanha é a sua. E quando essa voz vira sua aliada, você começa a construir não só hábitos melhores, mas também uma mentalidade forte, pronta para criar um sistema que funcione além da motivação. Durante muito tempo, eu era viciado em metas. Colocava objetivos ousados no papel e esperava que aquilo mudasse minha vida. Mas percebi que metas sem sistema são como um GPS sem estrada. O que funciona mesmo é ter um plano de execução diário. Em vez de colocar ler 20 livros no ano, hoje eu coloco ler 2 páginas depois do café. O sistema me move mesmo nos dias em que a meta parece distante. O problema das metas isoladas é que elas dependem de inspiração. Já o sistema depende de rotina. Quando você diz vou treinar 3 vezes por semana e coloca isso no calendário, a coisa muda de figura. A ação se torna parte do dia, como escovar os dentes. Eu transformei isso em um jogo. Meu sistema é simples, ajustável e adaptado ao meu estilo. E quanto mais eu sigo, mais fácil fica seguir. Comece pequeno. Crie um sistema para seu aprendizado. 5 minutos por dia de um idioma, uma aula online por semana. Crie um sistema para suas finanças. Revisar gastos toda segunda-feira. Isso tira o peso da cobrança e coloca o foco na constância. Metas apontam o destino, mas é o sistema que garante a viagem. E essa viagem precisa ser flexível, porque nem todo dia é igual. Nem todo dia será perfeito. Alguns dias vão desmoronar, e isso faz parte. Eu aprendi que a rigidez excessiva vira armadilha. É ótimo ter disciplina, mas é ainda mais poderoso ter adaptabilidade. Se você não conseguiu treinar pela manhã, treine à noite. Se a leitura foi esquecida hoje, leia em dobro amanhã. O jogo não é sobre rigidez, é sobre consistência ajustada à realidade. A vida muda, os imprevistos aparecem, e a agenda nem sempre colabora. Mas isso não é motivo para abandonar o processo. Quando criei uma rotina mais flexível, minha produtividade aumentou. Eu não me cobrava como antes, mas também não deixava passar. Aprendi a ter paciência com o processo e com meus erros. Às vezes, uma pausa consciente vale mais do que um esforço mal direcionado. A chave está em manter o propósito, mesmo que a forma mude. Se não deu para meditar 10 minutos, medite 3. Se não deu para escrever 1000 palavras, escreva 100. O importante é continuar em movimento. Ter paciência é entender que os resultados vêm com o tempo. Ter flexibilidade é garantir que você continue mesmo quando o mundo te puxa para outra direção. E quando você junta isso com tudo que construiu até aqui, a transformação se torna inevitável. E agora você tem uma escolha bem clara na sua frente. Pode fechar este vídeo e continuar exatamente como estava, esperando que algum dia as coisas melhorem sozinhas. Ou pode decidir que hoje é o dia em que você para de ser espectador da própria vida e vira protagonista. A diferença entre quem cresce e quem fica parado não está no talento, na sorte ou nas circunstâncias. Está na decisão de começar, mesmo imperfeito, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Você ouviu sobre o poder da consistência, sobre como pequenas ações diárias se transformam em resultados gigantescos. Você descobriu que a motivação não vem antes da ação, ela nasce durante o movimento. Aprendeu que a disciplina não é um dom especial. É uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver através da repetição inteligente. E mais importante ainda, entendeu que não precisa ser perfeito para começar, só precisa começar para se tornar melhor. O mundo não vai parar para esperar você se decidir. Enquanto você adia, alguém em algum lugar está dando o primeiro passo
rumo aos mesmos sonhos que você tem. A única diferença é que essa pessoa entendeu uma verdade simples. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos, mas o segundo melhor momento é agora. Seus sonhos não vão se realizar por si só. Eles precisam da sua ação diária, da sua constância, do seu compromisso real. Então, levanta dessa cadeira com uma mentalidade nova. Amanhã de manhã, quando acordar, lembre que você tem uma missão. Não é uma missão gigante que vai mudar o mundo. É uma missão simples. Ser um pouquinho melhor que ontem. E depois de amanhã, repita isso de novo. E no dia seguinte também. Porque é assim que a grandeza é construída. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma ação de cada vez. A sua transformação começa agora. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando você se sentir preparado, agora. Porque você já tem tudo o que precisa para dar o primeiro passo. E quando você olhar para trás daqui a 1 ano, vai agradecer por ter tomado a decisão mais importante da sua vida. Parar de esperar e começar a viver. E se este vídeo fez diferença na sua vida, se essas palavras tocaram algo dentro de você, não guarde isso só para você. Deixe um comentário aqui embaixo contando qual foi a frase que mais te marcou ou qual pequena ação você vai começar hoje mesmo. Quando você escreve seu compromisso nos comentários, você está criando uma responsabilidade pública que vai te ajudar a manter o foco. E eu leio todos os comentários, pode ter certeza. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento que você. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana eu trago conteúdos como este para te ajudar a construir a versão mais forte de você mesmo. Não é sobre motivação passageira. É sobre ferramentas práticas que realmente funcionam na vida real. Cada vídeo é pensado para te dar um passo concreto rumo aos seus objetivos. E quando você se inscreve, você se junta a uma comunidade de pessoas que levam o crescimento pessoal a sério. Compartilha este vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essas palavras. Pode ser um amigo que está desanimado, um familiar que perdeu o rumo, ou alguém que você conhece que tem potencial, mas não está usando. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de um empurrãozinho, de alguém que acredite nela e compartilhe algo que pode mudar sua perspectiva. Você pode ser essa pessoa na vida de alguém hoje.